Hi, how are you today? Como estão todos hoje? I hope you are ready to study English. Espero que sejam todos prontos para a gente estudar um pouquinho de inglês. Hoje temos um assunto super interessante, quero que vocês fiquem atentos junto comigo. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, gente, hoje o assunto é Simple Present, que é o presente simples, Double H Questions with Do. Então, fiquem super atentos, porque esse assunto é muito importante. Vocês vão utilizar bastante isso no decorrer dos seus estudos. Além de que o Simple Present, o presente simples, a gente utiliza para o nosso dia a dia, não é? Então, fiquem atentos, certo? Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Olha só, gente. Em inglês, nós temos alguns tipos de perguntas, que a gente chama de yes-no questions, que tem também em português. O que é yes-no questions? São perguntas com respostas sim, yes ou não, no. Como, por exemplo, nós temos aqui a primeira question. Do you read books? É uma pergunta que não tem saída. Ou você responde yes ou você responde no. Então, você pode responder dessas duas formas. Yes, I do. Você lê livros? Yes, I do. Yes, I do. Sim, eu leio. Ou você vai responder que não. No, I don't. Não, eu não leio livros. No, I don't. Então, você percebeu que é uma pergunta fechada, direcionada. Ou responde sim ou responde não. Então, esse tipo de pergunta a gente chama de yes, no questions. Perguntas com resposta de sim ou não. E nós temos um outro tipo de perguntas, que são aquelas que o nosso assunto de hoje, que são as double H words. As palavras com WH. Perguntas com WH. Como assim, teacher? Observe aqui esse exemplo. What kind of book do you read? Olha só, what kind? Que tipo de livro você lê? Você vai responder yes, I do ou no, I don't? Você vai responder informando exatamente o que a pessoa perguntou para você. Qual é o tipo de livro que você lê? What kind of book? Então, você vai responder o tipo que você gosta de ler, como nós temos aqui na nossa resposta. I like to read drama and action. Eu gosto de drama e ação. Então, esses são os dois tipos que eu gosto. Então, toda vez quando você vê uma double H word na sua pergunta, você já sabe que aquela resposta ela tem uma informação específica dependendo da pergunta que foi feita. No caso aqui, eu perguntei what kind, que tipo de book do you read? Você lê. Então, você vai responder de acordo com o que a pessoa está perguntando para você. A informação é específica de acordo com a sua pergunta. Então, mas vamos ver comigo quais são esses tipos de double H words? Acompanha aqui, vamos dar uma olhada. Olha só, a gente chama essas palavras de pronomes interrogativos. Interrogative pronouns. Interrogative pronouns. Vamos ver a nossa lista aí, acompanhe comigo, vamos também trabalhar um pouquinho da pronúncia, né? Vamos lá, comigo, people. What? 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 Então, nós temos o significado dessa palavra, qual, quais ou o que. Qual, quais ou o que. Em seguida, nós temos who. Who. Who que significa quem. Na sequência, where. Where, where, que significa onde. When, significa quando. Why, por quê. Whose, significa de quem. How, significa como. Whom, nós temos quem como tradução. E finalizando nossa lista, nós temos which, que também significa parecido com what lá em cima, né? Qual, quais ou o que. Então, essa é a nossa lista dos pronomes interrogativos, no interrogative pronouns, que quando nós utilizamos esses pronomes na nossa pergunta, a nossa resposta vai depender de cada um, do significado de cada um tem. Então, se eu usar uma pergunta com when, por exemplo, que significa quando, qual é a resposta que eu tenho que dar? Uma resposta que tem uma data, um dia, um mês, ou um ano, ou aproximadamente quando, né? Um período no tempo. Certo, people?
Então, essas é a nossa listinha dos pronomes interrogativos das double H words. Bom, acompanha aqui comigo, a gente vai ver um pouquinho desse uso dessas double H words. Vamos dar uma olhada. Lembrando que a gente está trabalhando essas double H words com simple present, com presente simples. Então, a gente tem que lembrar quais são, como é que é essa estrutura do presente simples para a gente poder utilizar na nossa pergunta, tudo bem? Então, tem uma ordem? Sim, temos uma ordem. Acompanha aqui comigo, ó. Primeiro quem vem? Double H word. Então, aqui nós temos duas, where e why. Em seguida, nós temos esta palavrinha aqui. Que palavrinha é essa, gente? Isso mesmo, o nosso auxiliar, auxiliar verb. O verbo auxiliar que é utilizado no presente, não é? No simple present. No caso aqui, eu utilizei o auxiliar do, ok? Do, que é o nosso assunto de hoje. Em seguida, eu vou utilizar quem? O subject. O subject que concorda com o auxiliar do. Tudo bem? Então, toda vez quando eu for utilizar o auxiliar do, eu vou utilizar o sujeito que concorda com ele, certo? E, finalizando a minha pergunta, eu vou utilizar o verb. Vamos ver aqui qual é o verbo que vai ser utilizado. Então, na primeira pergunta, nós temos todos os elementos. Olha aqui. A double H word where, seguida do auxiliar do, sujeito you, que é você, e o verbo live. No caso, a pergunta ficou, where do you live? Onde você mora, onde você vive, where do you live? Então, a pergunta é específica. Você vai dizer onde você mora, onde você vive. A mesma coisa diz aqui, ó, why do they live? Por que eles saíram? O que aconteceu? Por que eles foram embora? Why? Por quê? Então, a pessoa vai responder explicando, né, dando uma explicação o que aconteceu, por que essas pessoas foram embora, por que eles foram embora. Tudo bem, people? Então, essa é sempre a ordem que você vai utilizar quando for fazer uma pergunta no simple present, utilizando o auxiliar do, ok? E os nossos amigos aqui, as double H words. Então, agora eu quero que vocês acompanhem aqui comigo alguns exemplos, certo? Que a gente vai utilizar para que a gente possa utilizar estas frases, não é? Com o simple present, certo? Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Bem, gente, olha só, nós temos uma pergunta aqui ao meu lado. A pergunta é, what do you do every day? É uma pergunta com double H words? Sim, começou com what, olha lá no começo. Seguido do do? Também está seguido do do, nosso verbo auxiliar. What do you do? Esse outro do lá, depois do primeiro, é o verbo principal. What do you do every day? O que você faz todos os dias? What do you do every day? Então, eu quero que você escute aqui os nossos personagens respondendo a essa pergunta. O que eles fazem todos os dias? Vamos dar uma olhada comigo. I go to school. I read books. I help my mother. I listen to music. I do my homework. I tidy the house up. Bem, então vocês puderam acompanhar os nossos personagens respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo. What do you do every day? O que você faz todos os dias? Um respondeu que arruma a casa, que foi o caso da Potira, o outro disse que vai para a escola. Então, cada um deles deu uma resposta diferenciada, mas todos eles responderam a pergunta que foi feita para eles. O que você faz? Ah, eu faço isso. Ah, eu faço essa outra coisa. Ah, eu faço isso também. Certo? Então, observaram que essa pergunta foi específica, mas a resposta foi de acordo com a realidade de cada um deles. Tudo bem, people? Então, agora a gente vai continuar um pouquinho mais, né, revendo esse assunto. Agora, eu quero que vocês acompanhem um diálogo que a Teacher Cris fez com o nosso professor de Ciências e Biologia, o Teacher Virgílio. Quero que vocês acompanhem as perguntas que a Teacher fez e as respostas do Teacher Virgílio. Vamos dar uma olhada. Hi guys! Today I am going to talk to my friend Virgilio. Hello Virgilio! Hello Chris! How are you? I'm fine. I have some questions to you. Okay, let's go. What do you do? I am a biology teacher. Where do you come from? I come from the USA. Where do you live? I live in Manaus. Why did you come to Manaus? Because I love the Amazon forest. Thanks Virgilio! You're welcome. E aí, acompanharam essa conversa? Bem interessante, não é?
Puderam observar que a Teacher Cris fez várias perguntas utilizando double weight words, não foi? Então nós vamos ver esse diálogo, eu quero que vocês fiquem bem atentos novamente a essas perguntas. Vamos lá. Hi guys, today I am going to talk to my friend Virgilio. Hello Virgilio. Hello, Chris. How are you? I'm fine. I have some questions to you. Okay, let's go. What do you do? I am a biology teacher. Where do you come from? I come from the USA. Where do you live? I live in Manaus. Why did you come to Manaus? Because I love the Amazon forest. Thanks, Virgilio. You're welcome. E aí, ficaram atentos? Agora a gente vai ver com calma esse diálogo que foi feito entre os nossos teachers. Vamos dar uma olhada comigo. Olha só, people. Então, nós estamos falando do assunto de hoje que é Simple Present. Mas esse Simple Present é com quem? Com double weight questions with do. Perguntas com WH com auxiliar do. Tudo bem? Então, nesse diálogo, vocês podem perceber que a Teacher Cris fez várias perguntas somente utilizando o nosso auxiliar do e também as double weight words. Olha só primeiro, ó. What do, nosso auxiliar, you, que é você, do. What do you do? O que você faz? Qual a sua profissão? Qual a sua atividade? E o teacher Virgílio respondeu, I am a biology teacher. Eu sou um professor de biologia. Então, a pergunta foi bem específica. What do you do? O que você faz? Qual é a sua profissão? Então, você responde com o verbo to be, né? Eu sou, I am a biology teacher, I am an English teacher, I am a dentist, certo? De acordo com a sua resposta, né? Sua realidade. Próxima pergunta que a teacher fez para o teacher Virgílio foi where? O que quer saber esse where, hein, gente? Significa onde, né? Origem, no caso. Where do you come from? Quando eu uso esse come from, eu quero saber a origem dele, de onde ele veio. Where do you come from? Então, sempre começando com a double weight word, depois o auxiliar do, seguido da pessoa, do sujeito e o verbo principal. Where do you come from? E ele respondeu, I come from, eu vim dos Estados Unidos. I come from the USA. I come from the USA. Em seguida, ela fez uma pergunta novamente com where. Aí nós temos o double weight word, seguido do auxiliar do, sujeito e you, né? A pergunta direto para ele, você. E finalizando com o verbo principal, live. Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Onde você vive? Que é o verbo live. E o teacher Virgílio respondeu de acordo com a sua realidade, né? I live, eu moro, eu vivo. Onde? In Manaus. Então, a pergunta foi feita específica para o local, né? Ele respondeu o local onde ele vive ou mora, que é Manaus. I live in Manaus. E finalizando as perguntas que a teacher fez, a teacher que ele fez com o teacher Virgílio foi com why. Why significa por quê. Why do you come to Manaus? Ó, novamente aqui a ordem, né? Why, certo? Primeiro double weight word, seguido do auxiliar do, seguido do sujeito you, come, que é o verbo principal. E o resto da pergunta, né? Why do you come to Manaus? Por que você veio para Manaus? Why? Então, quando eu pergunto com why, a resposta em geral, gente, vocês vão observar essa palavra aqui, ó. Because, tá? Because, que é a palavra porquê, né? Tá justificando porquê. Qual é a razão? Qual é o motivo? Porque o quê? I love the Amazon forest. Eu amo a floresta amazônica. I love the Amazon forest. Eu amo a floresta amazônica. Por isso que ele respondeu que ele veio para Manaus. Bom, agora com todas essas informações que vocês tiveram da double weight words, nós vamos para a nossa DLI. Acompanhe comigo, people! Na questão número 1, você vai escrever o significado dos pronomes interrogativos abaixo. Então, o que significa what, where, who, when and how? Então, faça a tradução aí. Na questão número 2, observe o modelo de perguntas com pronomes interrogativos e organize as orações. Já tá a dica ali para vocês a ordem, ó. Double weight word, depois o do, depois o subject, finalizando com o verb.
Então, cada letra dessa é uma pergunta que você tem que organizar de acordo com essa ordem que eu li aí para você. Tudo bem? Então, tenho certeza que vocês vão fazer isso bem rapidinho. Até daqui a pouquinho.
Hello again! Voltamos agora para a gente conferir as nossas respostas. Mas eu não sei cadê o povo aqui do nosso chat, gente. Vamos lá colocar sua resposta, sua opinião, certo? Bom, eu tenho aqui a resposta da Ana Clícia, ok? Ela respondeu a letra B da primeira questão. Ela escreveu que where, o pronome interrogativo where, significa onde, ok? Where significa onde. Então, só para a gente relembrar, né? Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Quais são as perguntas que foram feitas aqui nessa primeira questão? Então, a primeira questão diz o seguinte, ó. Escreva o significado, ou seja, a tradução dos pronomes interrogativos abaixo. No caso, a Ana Clícia respondeu da letra B, né, que significa, tem escrito where, ela disse que o significado está certinho, que é onde. Very good, viu, Ana? Very nice. Então, vamos dar uma conferida na resposta direitinho, logo, dessa primeira questão? Então, vamos ver aqui junto comigo, ok, people? Então, olha só, nós temos aí a resposta da nossa primeira questão. Então, aqui nós temos os nossos pronomes interrogativos. No caso da letra A, nós temos what. Qual o significado de what? Né? Pode ser qual, pode ser quais, né, plural, ou o que. Qual? What? What is your name? É uma pergunta que você já ouviu várias vezes em inglês, não é? What is your name? Qual é o seu nome? Então, tá aí o pronome interrogativo what. What? Qual é o seu nome? Ou, significado também pode ser quais e também ou que. What is this? O que é isso? What is that? O que é aquilo? Então, com certeza vocês já ouviram também esse what nesse tipo de pergunta. Na letra B, como a Ana Clícia já respondeu, significa onde, where, where. Então, vão treinando aqui comigo, tá, gente? Where significa onde, where, where. Na letra C, nós temos o who, who, who. É um som como se fosse um R, não é? Who, who. Quando eu utilizo essa pergunta, eu quero saber quem. Who are you? Quem é você? Who are you? Quem é você? Who are they? Quem são eles? Who are they? Na letra B, letra D, o pronome interrogativo é when. When significa quando. When. Então, quando eu faço essa pergunta, when, eu quero saber uma data, um dia, um tempo específico, não é? Então, when is the English test? Quando é o teste de inglês? When. Então, na quarta-feira, na quinta-feira, when. Na próxima semana. Então, quando eu quero uma data, um dia específico, eu pergunto when. Pronome interrogativo when. Em seguida, nós temos a letra E, que é o pronome interrogativo how. 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 Então, um som de R mesmo, né? How. How significa como. A pergunta que eu fiz hoje para vocês, no começo da nossa aula, foi how are you? How. How are you? Como vocês estão? O que tem acontecido na vida de vocês? How are you? E aí você pergunta, teacher, mas esse how, ele não começa com W ou H, como a gente viu lá durante a aula. Bem, olha só, esse how, W, né, esse W, perdão, H-O-W, ele também é incluído como se fosse uma double H word, tudo bem? Então, ele faz parte da lista de double H words, apesar de não ser, né, não iniciar com double H word, tudo bem? Então, ele foi incluído lá nessa lista. Então, aí nós temos, não é, o nosso significado, a resposta da questão número 1, né? What, qual, quais, o que, where, onde, who, quem, when, quando e how, como. Só o nosso comentário, vamos ver aqui rapidamente, não é? Então, nas respostas acima temos a tradução das double H words e lembrando que essas palavras são usadas quando queremos fazer perguntas mais específicas. Vamos agora para a questão número 2. Então, vamos observar aqui, na questão número 2, o modelo de perguntas com pronomes interrogativos e organiza as orações. Vamos ver aqui a nossa resposta de cada uma delas. Então, olha só, gente. Lembrando que a ordem é sempre, não é? Primeiro, double H, seguida de quem? Do, depois quem? People, subject, e fecha com verb. Às vezes tem um complemento,
né? Mas, dependendo do caso, você coloca o complemento. Então, a letra A nós temos, né? Do, live, you, where. Então, primeiro WH word where, seguido do auxiliar do, sujeito you e o verbo live. Where do you live? Where do you live? Letra B, when, arrive, they, do. Então, novamente, WH word when, do, auxiliar, sujeito they e o verbo principal arrive. When do they arrive? Quando eles chegam? Letra C, letter C, what, they, do e do. Então, WH word, auxiliar do, sujeito they, e aqui nesse caso também tem a mesma palavra do, que é o outro verbo agora principal. Letter D, people, qual é que nós temos? Why, we, come e do. Então, iniciando com quem? WH word, que aqui é o why, seguido do auxiliar verb, sujeito we e come. Então, quando nós chegaremos aqui, tudo bem? Why do we come? Já estou fazendo outra pergunta, né? Why significa por quê. Why do we come? Por que nós viemos? Por que nós estamos aqui? Então, na atividade acima, é importante ficar atento à ordem dos elementos apresentada no modelo para poder organizar corretamente cada frase. Bem, people, então eu espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje. Esse assunto é bem interessante e importante também para que vocês possam exercitar em outros tipos de frases futuramente, certo? Thank you so much and bye bye! A sua aula continua no próximo vídeo.